Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, aquiete o coração. Este é um momento para ouvir a palavra de Deus. Não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos caminhando juntos por ela, dia após dia, deixando que Deus fale conosco por meio das Escrituras. Hoje, vamos ler juntos o livro de Gênesis, dos capítulos 20 ao 22. Caminhe conosco nesta leitura. Vamos juntos. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Siur, e peregrinou em Gerar. E disse Abraão de Sara sua mulher: É minha irmã. Assim enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele: É minha irmã? E ela também disse: É meu irmão. Com sinceridade de meu coração, e na inocência de minhas mãos, fiz eu isto. E disse-lhe Deus em sonho: Bem sei eu que na sinceridade de teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permite tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é, e orará por ti, e viverás. Porém, se a não restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se, pois, Abimeleque pela manhã de madrugada, e chamou todos os seus servos, e falou todas estas palavras aos seus ouvidos, e os homens temerão muito. Então chamou Abimeleque a Abraão, e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, que trouxeste sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Obras que não se devem fazer, fizeste comigo. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto, para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E, na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Este será o teu favor que me farás. Em todo o lugar aonde chegarmos, dirás de mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e deu-os a Abraão, e restituiu-lhe Sara sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante de tua face, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: Eis que dei a teu irmão 1000 peças de prata, eis que isso te seja por véu dos olhos diante de todos os que estão contigo, e diante de todos foste justificada. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, e tiveram filhos. Porque o Senhor tinha fechado totalmente toda a madre da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E visitou o Senhor a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe falara. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E circuncidou Abraão a seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito rir, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então fez Abraão um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara o filho de Agar, a egípcia, o qual ela tinha dado a Abraão, zombando. E disse a Abraão: Lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. E disse Deus a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos por causa do moço, e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu-os a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumiu-se a água do odre, e lançou o menino debaixo de uma das árvores.
E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja a morte do menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e o anjo de Deus chamou a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que falou Abimeleque, e Ficol, príncipe do seu exército, a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que eu fiz a ti, farás comigo, e com a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque tinham roubado. E disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não mo disseste, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão 7 cordeiras do rebanho à parte. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras, que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam por testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque, e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram à terra dos filisteus. E plantou Abraão um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse Isaque: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou a ele desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz.
Então tornou Abraão a seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba. E habitou Abraão em Berseba. Obrigado por caminhar conosco nesta leitura. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração. Medite nela ao longo do dia e confie no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã.